Fala galerinha, aqui é o professor Franz Isoton, nosso canal Química em 12. E eu tô com uma aula aqui para te mostrar especial. É a base da parte matemática da química que você precisa. Então já te inscreve no canal Química em 12 e avisa pra galera que tem uma aula envolvendo grandezas químicas, mol, massa, molécula, volume, num combo. Numa aulinha só, em 12 minutinhos pra você aprender. Vamos lá então. Muito bem, galera. A dificuldade da maioria dos meus alunos, quando vai lidar com uma parte matemática, com exercício que quer saber quantos mols, quantas moléculas, lá em estequiometria, equilíbrio químico, enfim, em vários conteúdos, a dificuldade mora onde? No início, lá no comecinho, na base. E essa aula trata disso. Como você, então, lidar com as transformações, ok? De massa para mol, mol para volume, volume para molécula. Eu preparei, então, uma aula que em 12 minutos você vai tirar essa dúvida. Depois, galera, eu já te indico, vai estar à tua disposição uma listinha de exercícios para você baixar, para você praticar e falar assim, ó, realmente eu entendi, em 12 minutinhos eu aprendi o que o ano inteiro não tinha entendido, ok? Lá no meu colégio. Quer ver, ó? Vem comigo aqui. Pessoal, essa grandeza chamada 1 mol, tá? A grandeza chamada mol. Mol, ok, é a unidade oficial para quantidade de matéria. Tá, mas quanto vale 1 mol? Já sei que passou alguma coisa pela tua cabeça. Franz, vale tanto, vale tanto, vale tanto. O quanto vale 1 mol depende. Depende do quê? Da pergunta que estão me fazendo. Quer ver, por exemplo, assim, ó, quanto vale 1 quilômetro? Talvez você me responda em metros, Franz, são 1000 metros. Talvez você me responda em centímetros, em milímetros. Quer dizer, a resposta vai mudando conforme eu especifico a pergunta. Quantos metros eu tenho em 1 quilômetro? Tal resposta. Quantos centímetros eu tenho em 1 quilômetro? Outra resposta. Quer dizer, dependendo como é feita a pergunta, ok? Tem que ser dada uma resposta adaptada a essa pergunta. E a mesma coisa, ok, se fala aqui em química também. Então vamos lá, eu não posso esquecer que 1 mol, ok, ele pode me levar a 6,02, mas eu vou arredondar para 6 vezes 10 na 23 entidades. Eu posso estar falando de átomos, de moléculas, de prótons, de elétrons. Então 1 mol está para 6 vezes 10 na 23. Eu vou colocar assim pra gente, ó, átomos ou moléculas. Mas pessoal, 1 mol de grãos de areia são 6 vezes 10 a 23 grãos de areia, certo? 1 mol de gotas de água, ok? Então são 6 vezes 10 a 23 gotas de água. Maravilha? Eu posso aplicar para qualquer coisa. Agora, por exemplo, aqui pensando em massa, tá? 1 mol vai me levar a massa molar de uma substância, que eu vou te explicar certinho o que é isso. E essa massa molar, ela é dada em gramas. Calma que isso eu já vou utilizar, tá? E quando eu tenho um gás, mas o que eu vou falar agora só vale para quem é gás, só vale para quem é gás, pessoal, 1 mol vai valer aqui, ó, 22,4 litros nas CNTP ou 24,6 litros nas CATP. Franz, eu não lembro o que é CN e CATP, eu te explico, tá? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que é CATP? Condições ambientais de temperatura e pressão. A questão vai especificar em qual condição você vai trabalhar, tá bom? Não é você que escolhe, é a questão que escolhe. Mas eu não lembro a temperatura. Na CNTP, a temperatura, pessoal, equivale a 0 Celsius, beleza? Eu coloco se você acha que vai esquecer, ó. Tá? 0 na escala Celsius. E na CATP, a temperatura ela equivale a 25 ou 27 graus Celsius, tá? Naquele momento lá, então, beleza? Pronto, as temperaturas de acordo com as condições. Agora, vamos aplicar essa ideia. Olha isso. Vou na tabela periódica e na tabela periódica eu vejo que a massa do hidrogênio ela é igual a 1. Olhei na tabela, massa do hidrogênio, que eu não vou decorar, eu vou consultar. Ele equivale a 1. E o que eu posso tirar daí, pessoal? Então, que se o hidrogênio vale 1 grama de hidrogênio, okay, olha que legal, olha como a coisa vai se transformar. Se ele pesa 1 grama de hidrogênio, me leva a, olha só, 6 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio. Átomos de hidrogênio, ok? Por que não molécula? Porque eu estou vendo ali, pessoal, tá? Um símbolo isolado e é apenas, né, esse símbolo indica pra gente uma, ok? Uma partícula, né?
Se fosse H2, eu teria um conjunto de átomos, mas eu tenho H, então eu tenho átomos de hidrogênio. Que passamos então, pessoal, a considerar o quê? 1 mol, mais 1 mol de átomos de hidrogênio. Pronto, se o hidrogênio então pesa 1 grama me leva a 6 vezes 10 dá 23 átomos de hidrogênio, que equivale a 1 mol de átomos. Muito bem, pessoal, 1 mol de átomos. Eu vou ligar esse 1 mol de átomos aqui a 1 grama. Tá? Depois eu falo do volume. Pronto, então 1 grama de hidrogênio equivale a 1 mol de átomos de hidrogênio, que equivale a 6 vezes 10 dá 23 átomos. Tá. Ali eu tenho, por exemplo, a prata, tá? Então a prata, eu vou olhar na tabela periódica e ela vai apresentar massa, pessoal, 108. Legal? A prata, então olhei na tabela, não decorei, ela pesa 108. Agora vamos ganhar mais velocidade. Então se a prata pesa 108 gramas, isso me leva a 6 vezes 10 na 23 átomos de prata, ok? Átomos de prata. Maravilha? Átomos de prata. E já que equivale ali a 6 vezes 10 vezes 3, por que não posso chamar isso aqui então de 1 mol? Temos aqui 1 mol de átomos de prata. Então veja bem, como a prata pesa 108, 108 gramas é a sua massa molar, quer dizer, é a massa de 1 mol. E 1 mol equivale a 6 vezes 10 na 23 átomos. Não posso falar molécula ainda, maravilha? Muito bem. Aqui 1 grama de hidrogênio era a sua massa molar, me levou a 1 mol, me levou a esse número de átomos de hidrogênio. Mais um caso, hélio. Fui na tabela periódica, pessoal, e lá o hélio, ele apresentou massa 4. Então se eu pego 4 gramas de hélio, isso me leva a, veja bem, 6 vezes 10 na 23 átomos de hélio, não posso falar molécula, átomos de hélio. E aí, pessoal, eu vou ter aqui 1 mol, tá? 1 mol de átomos do elemento hélio. E esse 1 mol, ele pesa 4 gramas, tá? Por que não pesa 1? Por que não pesa 108? Porque na tabela o hélio pesando 4, 1 mol dele vai me dar 4 gramas. Olha que bacana. Vamos supor que eu tenha um balão e esse meu balão ali, ele tenha 4 gramas de hélio, tá? Eu já sei o volume desse balão. Olha o que eu posso fazer? Eu posso criar mais um caminho aqui, pessoal. Então quer dizer que esse 1 mol, já que o hélio é um gás, ele vai me levar a 22,4 litros, claro, se eu estiver na CNTP, certo? De hélio. E esse volume, 22,4, vai ter essa massa, 4 gramas. Então olha o looping que eu consigo fazer, tá? Se o hélio pesa 4 na tabela periódica, eu consigo que essa massa me leve a átomos, a mol e a volume. E se o meu balão, tá, ele tem 2 gramas de hélio, o que você faz com todo esse ciclo? Você diminui ele pela metade. 2 gramas de hélio, 11,2 litros, tá? Meio mol de hélio, 3 vezes 10 na 23 átomos de hélio. Tá? Mudou um valor, todos mudam de modo proporcional. Tá? Aí se o meu balão de hélio tem 40 gramas, tá? Então eu tenho um balão de 224 litros. Pegou? É tudo proporcional. Eu teria 10 mols de hélio, eu teria 60 vezes 10 na 23. França, por que aqui você usou 22,4 e nesses casos não? Bom, no hidrogênio até poderia ter usado, tá? Mas a prata é um metal, ela é sólida, ela não é um gás. E falando em gás, aí vem o gás carbônico, que somando as massas dos meus átomos, na tabela o carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 16, só que vezes 2, 32, tá? Então se eu somar a massa dos meus átomos aqui, eu tenho 44, o que eu concluo? Que 44 gramas, veja bem, 44 gramas, que é a massa molar, né, do gás carbônico, vai me levar, bem atento agora, a 6 vezes 10 na 23 átomos? Não. Moléculas. Moléculas de gás carbônico. Porque eu tenho aqui, ó, tá vendo? O CO2 não é um átomo. O CO2 é uma molécula, ele é um conjunto de átomos. Então, quando eu me refiro ao CO2, me refiro à molécula. Não posso, nessa hora, falar átomos. Dá para transformar isso aqui em átomos, mas é uma outra história, tá? E aí, 6 vezes 10 na 23 moléculas é o que eu tenho. Tá? É o que eu chamo de 1 mol, mas agora é 1 mol de moléculas, tá? 1 mol de moléculas de gás carbônico. Gás carbônico, como ele é um gás, eu posso falar que esse 1 mol ele equivale a
22,4 litros se eu estiver nas CNTP, tá? E esses 22,4 litros me levam a 44 gramas. Você entendeu como é que é o negócio? Você pegou a massa do cara na tabela periódica, né, ou pegou a massa dos elementos e achou o total, você tem essa massa te levando sempre a esses valores. Sempre a esses valores. Claro que o volume é porque eu estou na CNTP. Ah, o meu balão de CO2 ele tem 88 gramas. Meu balão tem 88 gramas. Meu balão tem 44,8 litros. O meu balão, pessoal, tá? Ele tem 2 mols de moléculas. No meu balão eu tenho 12 vezes 10 na 23 moléculas. Legal? Então, o que eu queria com essa aula é que você pegasse o seguinte. Pegou tua espécie química na tabela periódica, faça esse looping aqui, ó. Pratique isso. Essa matéria vai ficar muito mais leve para você. Sulfúrico. Sulfúrico, usando a tabela periódica, eu vou ter um peso total de 98. O hidrogênio pesa 1 vezes 2, mais 32, mais 16 vezes 4. O sulfúrico vai pesar no total 98. Veja bem, tá? Bom, então eu falo que 98 gramas me leva a 1 mol. Tá? Então eu posso falar que 98 gramas me leva a 1 mol de sulfúrico. É o que eu aprendi ali. O peso molar da minha substância, ok? Como diz o nome, é a massa de 1 mol. Francis, então 490 gramas, que equivale a 5 vezes mais, pode ser? 5 vezes mais. Eu tenho aqui, ó, 5 vezes mais matéria. Eu tenho 5 mols. Se você me perguntar, então, ali, pessoal, quantos mols eu tenho em 490 gramas de sulfúrico, 5 vezes mais massa, 5 vezes mais mols. Por exemplo, a glicose. A glicose, usando a tabela periódica, ela pesa 180, tá? Então, pensa comigo, 180 gramas de glicose me leva a 1 mol de glicose, certo? Tá, e 9 gramas? 9 gramas, aí você pensa assim, peraí, são 20 vezes menos. 20 vezes menos matéria, 20 vezes menos mols, pessoal, tá? Eu vou ter então aqui 0,05 mol de glicose. Pronto, tudo é proporcional. Pegou legal, galerinha? Então, aí foi uma aula de grandezas químicas. Te inscreve no canal e aproveita essa matéria que ela é top. Tchau, tchau!